está no ar o Canhão na Web. A notícia do jeito que o trabalhador entende. Fique por dentro de todos os assuntos que envolvem a vida dos servidores e servidoras municipais de Ponta Grossa. Muito bom dia, trabalhadores e trabalhadoras que nos acompanham pelas redes sociais, canal YouTube, Facebook e também Instagram, a partir de alguns dias aí. Hoje, em especial, nós estamos recebendo uma visita de um deputado federal que está visitando as bases aqui pelo município de Ponta Grossa, municipais, né, e passou aqui por Ponta Grossa também e acabou nos fazendo uma visita. Então, estamos recebendo nos nossos estúdios o deputado federal Tadeu Venere, do Partido dos Trabalhadores, e que vem representando aí, trazendo algumas pautas importantes lá em Brasília para a gente poder acompanhar e também debater no nosso dia a dia. Uma delas, nós até comentamos com o deputado federal, nós estamos passando por um processo de implantação de plano de cargos e salários no município, porém, deputado, aqui em Ponta Grossa, nós já temos o plano de cargos dos professores, da carreira dos professores, né, da educação ali. Porém, nessa proposta de plano de cargos agora, é um plano de cargos que ele vai ficar separado. Ele vai ficar um plano de cargos que não vai ter qualquer tipo de reajuste. A gente está com alguns problemas relacionados à questão dos reajustes da tabela, que acabou estourando em decorrência do piso do magistério. Então, aqui em Ponta Grossa, nós temos vários professores que já eram professores de carreira, que estão transitórios, em extinção, por sinal, e que acabaram, deputado, não recebendo nenhum tipo de acréscimo com toda essa demanda que houve e que foi aplicada do piso salarial. Qual que é a visão hoje que a gente pode ter e quais são as discussões lá em Brasília em relação a essa aplicação do piso, essa toda reajuste que traz aí na carreira do professor do magistério, que já está há mais tempo. O professor novo, a gente entende que, ok, está sendo contemplado, mas acabou achatando a tabela em decorrência dessa aplicação para aqueles trabalhadores, aqueles professores que não receberam reajuste nenhum e que foi feita aí uma falsa ideologia, né, em relação a um aumento até mesmo aqui no estado do Paraná para todos os professores, não só para uma carreira especial. Bom, primeiro agradecer a você pela oportunidade, o sindicato, né, sempre é importante para nós, para mim, eu venho do movimento sindical, então vir aqui no Sindiserve sempre é uma satisfação muito grande. Nós temos alguns temas que estão sendo debatidos nesse ano, e especificamente agora nesse período. Um deles é o piso do magistério. O piso do magistério não é nenhuma dádiva. Na realidade, é uma conquista que foi feita e que ele tem uma base no Fundeb, né, no novo Fundeb, inclusive, tem, claro que a gente precisa aperfeiçoar esse processo todo, mas ele tem como base recursos do Fundeb também, que são repassados para que os municípios possam fazer os pagamentos. E no meu entendimento, há uma necessidade de se fazer uma adequação nos municípios e no estado para que nós não tenhamos um achatamento de carreira como está acontecendo hoje. Você tem um piso de R$4.000, por exemplo, R$3.000 e tantos reais, R$4.000, e aí o teto, dependendo da carreira, chega hipoteticamente a R$8.000. Você tinha 2 e tinha 8, depois tem 4 e tem 8. Daqui a um tempo você pode ter 6 e ter 8. Quer dizer, quando você não faz a adequação dos níveis intermediários com aquilo que foi inicial, ele cria, inclusive, como foi o caso do Estado do Paraná, um falso discurso. Nós demos 13% de reajuste na educação. Não é 13% de reajuste na educação, você tem 13% de reajuste no piso, porque o piso estava muito abaixo daquilo que foi determinado em nível nacional. Uhum. É importante o piso porque nós tínhamos carreiras que em alguns estados pagavam o equivalente, alguns, aliás, mais, algumas cidades mais, inclusive, do que o atual piso, mas nós tínhamos uma grande maioria de professores que recebiam menos que o salário mínimo. Uhum. Né? Pequenos municípios no interior do Brasil pagavam menos que o salário mínimo. As prefeituras têm criado, e inclusive a Confederação Nacional, criado dificuldades para isso, porque elas veem que isso aí cria um efeito cascata. Sim. Né, de você fazer 10% no piso, 10% nos interníveis, mas eu acredito que esse é um processo que tem que ser resolvido, inclusive, né, com a adequação do Fundeb. Da mesma forma, será agora com relação ao piso nacional da enfermagem, que não é só da enfermagem, né, porque ele reajusta a enfermagem, o técnico de enfermagem, os auxiliares e parteiras. O auxiliar vai fazendo um processo. O que me parece que está na raiz desse debate é que nós vamos ter um profissional, servidor público, qualificado, mais remunerado também. Uhum. Porque hoje ele é qualificado, né, a maioria são extremamente qualificados, mas não são remunerados adequadamente. Uhum. E isso tem feito com que se perca
nesse último período agora, desses últimos anos, você perca uma quantidade enorme de servidores. Eu vou dar o exemplo que não tem relação direta nem com o profissional da saúde, né, como nós estamos falando aqui da enfermagem, nem da educação, mas que é essencial, que são os servidores, por exemplo, do Ministério da Previdência, né, do INSS. Eu estive com o ministro, hoje é sexta-feira, ontem, quarta-feira, com o ministro Lupe, e o ministro Lupe colocava o seguinte: eles tiveram no início, final do governo Lula, eles tinham 35 mil, final do governo, metade do governo Dilma, 35 mil servidores, hoje tem 18 mil, ou seja, perderam 50% do seu quadro. Dos médicos peritos, nós temos menos da metade. Nós tínhamos cerca de 600 mil processos que estavam aguardando durante a pandemia aumentar, hoje nós temos 1 milhão e 800 mil. Como é que se resolve isso sem funcionário? Não resolve. E por que as pessoas estão saindo? Ou se aposentando, como é o caso de muitos, e aí, claro que se aposentando até porque a reforma da Previdência é extremamente cruel, extremamente injusta, né? Mas ou se aposentando, ou o que é pior, procurando outras alternativas. Então, ou você tem um salário adequado para a educação, para a saúde, para a previdência, para a ciência e tecnologia, ou você tem sempre quadros que são qualificados, quadros que são investidos valores significativos e que com o decorrer do tempo acabam saindo. Então, o piso do magistério não pode ser o piso, ele pode ser uma referência inicial, mas ele tem que acompanhar, no meu entendimento, tem que acompanhar toda a carreira para que você não tenha um funcionário com 10 anos, como acontece hoje. Um professor está há 10 anos, ele não teve nada nesses últimos 6 anos, no caso do Estado do Paraná. E aí um que entra hoje, ele acabaria tendo um salário muito próximo por conta do piso. E é por isso que nós estamos fazendo esse debate a respeito desses intervalos intermediários. E o que nós colocamos, né, deputado, é que independente, é mérito. Nós sempre colocamos que tem que defender, e que nós defendemos também toda a questão do mérito do que o professor ele tem que ser qualificado. Mas nós temos que defender também que aquele que está há muito tempo e que já tem uma carreira consolidada, que já tem uma contribuição com aquele município, com o estado, enfim, ele também tem que ser valorizado. Então, a gente precisa achar um denominador comum para que tanto aquele trabalhador que se dedicou há muito tempo e que está com uma vida já de dedicação seja valorizado tanto quanto aquele que acabou de começar. Então é por isso que nós precisamos e que nós colocamos isso em debate sempre para os deputados federais que nos abrem brechas para poder conversar sobre isso e debater, para que de fato mesmo esse seja um problema que seja resolvido lá em cima, que é onde de fato mesmo foi criado toda a expectativa e toda a aplicação dessa valorização do quadro de professores de magistério. E algumas vezes as pessoas falam muito de volume, né? Você tem uma grande, 50% praticamente dos custos com o servidor público estão na educação e um outro percentual significativo na saúde. Tanto é que você tem percentuais concessionais para aplicar na saúde e na educação. Aliás, há um movimento, inclusive, muito perigoso, que hoje eu estava em Brasília nesses dias da Marcha dos Prefeitos, ouvi de muitos prefeitos a reivindicação que você desvincule os percentuais. Seria um desastre. A prefeitura aplicar quanto que ela puder aplicar. Bom, tem prefeitura que vai aplicar 2%, 3%, 4%, 5%, outros a 40%, 30%, então não bate isso. Agora, por que um engenheiro, um médico, por que um dentista tem um salário que é um salário sabidamente acima e um professor tem um salário muito baixo? Sim. Não, mas é porque nós temos muitos professores e poucos médicos, nós temos muitos professores e poucos engenheiros. Não se trata só de ter muitos ou poucos, é quem forma quem. Isso. Eu acho que esse é um debate, como você falou, que nós temos que fazer em Brasília. Muito bem. Então, você que está nos acompanhando, no próximo bloco a gente vai conversar ainda mais um pouco com o deputado federal Tadeu Venere, que vai trazer novidades aí do cenário político em Brasília. Acompanhe, não saia daí, a gente volta já já.
Conheça os parceiros do Canhão na web. Rede de Farmácias Flaming. La Casa de Hambúrguer PG. Choperia e Hamburgueria Estação PG. João Barber Academy. João Barber Estúdio Beleza. Pops Smash Burger. Chocolateria Sabor e Arte. Empório da Pizza. Cantinho do Torresmo. Empório da Beleza. E ainda na educação, eu acho que agora, começou ontem, essa semana começou, a consulta que o MEC está fazendo sobre o processo do novo ensino médio. A gente tem a campanha do Revoga, que é para revogar o novo ensino médio, mas não é para revogar e voltar a ser o que era antes, é revogar e fazer um debate, inclusive que é o Plano Nacional de Educação, que estava lá em 2016 sendo debatido, aí veio... Então, que daí veio o golpe em cima da presidente Dilma, né? E na sequência já o BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, e o novo ensino médio sem debate com ninguém. Quer dizer, o novo ensino médio veio de cima para baixo. E hoje é uma coisa tão absurda, tem 1.526 disciplinas diferenciadas. Aí quando se faz a trilha, né? Quando se faz a parte específica e a parte que pode ser como, entre aspas, escolha do aluno, nas escolas privadas, você coloca, suponhamos que se escolha fazer lá o desenvolvimento de programa de computação, é uma das disciplinas. E você tem professor para fazer isso. Que dirá você ter alguém que faça aquela disciplina específica. Aí o que nós vamos ter? Nós temos até o segundo ano do ensino médio uma disciplina por semana de filosofia, uma de sociologia e uma de artes, ainda sendo a sexta aula, né, que normalmente depois do meio-dia, o que já impede muitos dos alunos de irem, cria problemas com o transporte escolar, porque o transporte escolar, quando ele tem essa dualidade, que não, embora a gente saiba que às vezes acontece não regularmente, mas ele acontece de levar alunos tanto do ensino médio como do ensino básico, né, do ensino fundamental, e ele cria uma situação muito desigual, porque na escola pública e nessa lógica do ensino médio, você tem química e física, por exemplo, até o segundo ano, e não tem o terceiro. Você tem uma aula de geografia, uma aula de história. Aí você vai para a rede privada, você tem uma carga horária muito maior de química, de física, de história, de geografia, não só de português, que são as básicas, né, que são os 4 básicos, mas tem também de sociologia, filosofia e de artes. E na Unicamp desse ano, vestibular da Unicamp, inclusive, ele dá ênfase justamente à sociologia e filosofia. Qual é a preocupação? Primeiro que o Enem vai ser um desastre se for nessa forma que está o ensino médio. Porque você não tem como... O que você vai avaliar com 1.000 e tantas disciplinas? Claro. E segundo, que abre as portas definitivamente da universidade pública, privilegiando os alunos da rede privada, que são aqueles que vão ter maior carga horária, vão ter mais... um apoio maior para as disciplinas que estão cursando, né, e que estão objetivando a universidade. E o Enem aí cria uma situação, assim como também as cotas e as outras formas de acesso, está criando uma forma tão absurdamente desigual que algumas universidades públicas estão voltando a fazer vestibular, porque não preenche o número de alunos que teriam direito. Teve um bloqueio, né? Existiu uma certa... um bloqueio em relação ao acesso. Isso é muito ruim porque acabou selecionando muito público para poder entrar na universidade pública, né? E é injusto, né? Porque aí a lógica do novo ensino médio é assim, você tem alguns alunos
que vão ser dirigentes, que são aqueles poucos que vão para a universidade, aqueles poucos que vêm, inclusive a maioria vem da universidade, vem do ensino privado, e muitos que, quando terminam o ensino médio. E com uma situação muito discutível, inclusive. Aqui no Paraná, nós tivemos agora, esses dias atrás, novamente, a prova Paraná. Aqui no Paraná você tem aquela história do final do ano fazer a recuperação, entre aspas, que não é esse o nome, né? Que você liga Paraná, é tempo de estudar. Que você anula todas as ausências, ou seja, você abona todas as faltas do aluno durante o ano todo e dá 2 ou 3 provas para que ele possa ser aprovado de ano. Eu tenho dito assim, que ele sai do ensino médio sabendo menos do que quando ele entrou. E sai do ensino médio para fazer o quê? Pois é. Para ser empreendedor, aí é para matar. Daí o problema maior é que daí quer ser exigido qualificação. Então, assim, é uma cascata de coisas, né? Uma cascata de consequências. Então, se eu tenho um bloqueio desse, lá nessa reformulação, vai ter uma defasagem desse aluno da escola pública para entrar no mercado de trabalho. Assim, vai entrar no mercado de trabalho, mas vai entrar no mercado de trabalho desqualificado, porque ele não vai para a universidade. Vai entrar no mercado de trabalho com mão de obra barata. Né? Exatamente. Não vai ser o aluno que sai do Instituto Federal, que é uma referência para nós. Aliás, até 2024 nós só estamos com 40% dos institutos que nós deveríamos ter até 2024. E só temos 40% porque o governo Bolsonaro praticamente bloqueou os gastos com a educação, né? Bloqueou todos os gastos que nós podíamos ter com a educação e não criou os novos institutos, não criou uma universidade nova em 4 anos. E nós sabemos que uma coisa é você sair de um instituto que tem um ensino técnico qualificado, pesquisa feita pela, acho que Confederação Nacional do Comércio essa semana, se eu não estiver enganado, foi feito por ela, mostra a qualificação dos alunos que saem. E outra coisa é você sair de uma escola que está na periferia da cidade, ou que está na periferia do sistema, às vezes não necessariamente periferia da cidade, mas que tem dificuldade, que o aluno tem dificuldade por não ter um computador, o aluno tem dificuldade por não ter nenhum telefone, a família tem dificuldade porque o telefone ela coloca crédito, então não tem como usar a internet, ele não tem internet de qualidade. Aí não adianta você pegar, e isso é uma crítica que nós fazemos, e acho que nós devemos fazer mesmo, fizemos ao ministro Camilo, inclusive 2 vezes que ele esteve conosco, não adianta você pegar o modelo de Sobral, né? Porque hoje o MEC está muito focado no sobralismo, né? Que é o modelo de Sobral. Mas no Ceará nós entregamos olha a diferença, um tablet para cada aluno, uma internet de qualidade para cada aluno, ele tem acesso à internet de qualidade, e os resultados são as melhores escolas públicas do Brasil, e entre todas as escolas estão no Ceará. Mas porque fez esse tipo de investimento. Se você tiver condições de fazer esse investimento para mais de 30 milhões de alunos, 20 milhões de alunos que tem no Brasil, aí é outra história, é outra discussão. Agora, se você não tem, não adianta você tentar impor um método que ele não vai funcionar. Hoje nós temos alunos que não têm condições nem de se alimentar. Eles vão para a escola para comer. E a gente acha que esse aluno que vai para a escola para comer vai dizer, não, ao invés de eu pagar R$100 de alimentação na minha casa, eu vou botar R$100 de internet. Não vai pôr, né? A gente sabe que isso é muito complicado. E eu acho que essa é uma questão que a gente enfrenta também, sabe, deputado, aqui em Ponta Grossa, porque tem uma visão muito de que, eu tenho que abrir portas para o ensino integral. A gente não é contra o ensino integral, mas que seja um ensino integral com qualidade. Mas integrado, né? Integrado. Daí não a gente é um ensino integral só para botar no depósito as crianças. A escola está se tornando um depósito de criança. Então, o que a gente sempre coloca é o seguinte, é bom ir para Sobral para ver, para avaliar como é que é o serviço, sim, mas é melhor ainda quando eu volto para minha cidade e vejo se eu tenho condições de seguir aquele modelo. Exatamente. Porque não adianta eu ter condições de seguir um modelo e querer implantar uma coisa que não vai ser realidade, talvez seja realidade no papel. E é bonito falar que eu tenho 80%, 90% de escola integral, sendo que existe uma normativa que fala que você precisa ter bolacha, X. Né? E que bolacha e bolacha, não estou dizendo que é o exemplo aqui de Ponta Grossa, mas nós temos, quando o governador Ratinho disse que nós íamos ter mais uma refeição, as pessoas acharam ótimo. Só que aí começam os problemas. Primeiro, não tem merendeira, porque terceirizou todo o serviço da educação. Que é um problema. Terceirizou. Pagam mal, não pagam em dia, atrasam salários. Segundo, você tem entre aspas, uma refeição, uma quinta refeição, quarta refeição, que é bolacha com chá. Isso não é refeição. Aí você vai ver, às vezes, tem meses que chega uma quantidade enorme de comida em algumas escolas. Eu fui em escolas que chegou a manteiga, a famosa manteiga lá, né, que custa R$80 o quilo. Eu não sei qual manteiga que estão cobrando, porque deve ser uma manteiga francesa, que não é. É uma manteiga que vem de Minas Gerais, que ganha a licitação R$80 o quilo, R$40
a latinha Uma de... Eu latinha. até tirei a fotografia, porque eu não acreditei quando eu vi aquilo lá. Eu falei, é impossível que isso aí seja verdade. E é, infelizmente. Mas a escola, ela não pode ser, o ensino, ele não pode ser uma fonte de rendimento para setores privados. Sim. E está se transformando nisso, quer dizer, é um grande negócio para quem vende para a escola. Exatamente. É um grande negócio para quem constrói para a escola. É um grande negócio para quem vende uniforme para a escola. Sim. Aí quando vem essa história da escola militarizada, que alguns falaram para o ministro Camilo, não, mas por que o presidente Lula quer suspender? E eu acho que tem que suspender. Assim como aqui no Paraná tem que suspender também a escola. Aliás, nós tivemos o caso de uma escola militarizada aqui no Paraná, né, o Colégio da Polícia Militar, que deu problema na semana porque estavam nas redes fazendo apologia ao nazismo. E quando eles foram aumentar o número de alunos para serem atingidos, acabaram sendo identificados. Mas a escola militarizada não é o perfil da escola pública. Não, você quer ir para a escola militarizada? Tem escola militarizada. Tem uma escola, um colégio militar em Curitiba. Aqui vocês têm um colégio que são aqueles, daqueles 200 que o Bolsonaro criou. Mas nenhuma delas está entre as melhores escolas do Brasil. Nenhuma delas. Aliás, nem do Paraná. Então é uma falácia dizer que não, porque o aluno vai... Muitas das mães dos pais que no primeiro momento acharam que, olha, Era vai ser ótimo o colégio militar porque vai ser, não vai ter violência. Sim, a violência não tem dentro da escola, está na porta da escola. Sim. Você achar que não tem tráfico na minha escola, não tem tráfico na tua escola, tem da porta para fora. fora. Tanto é que o projeto original da escola militarizada, né, do governo do Ratinho, e de novo ele tenta insistir em fazer mais 200, porque isso aí dá ibope para prefeito, era colocar um oficial, não seria um praça, um oficial para comandar a escola e que teria praticamente todo o controle sobre a escola, financeiro, de disciplina, administrativo, que não funcionou. Tiveram que colocar praças, né, que não significa que não tenham capacidade, mas de soldado até o coronel pode estar na escola. Eram para ser monitores de disciplina. Hoje todos são monitores de disciplina. Quando eu estava na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, nós fizemos 3 alterações. A Assembleia Legislativa fez 3 alterações na lei para poder cada vez adaptá-la mais à realidade. Primeiro porque não tinha mais candidatos, né? Só das 200 escolas, só 50 tinham diretores e monitores. Segundo porque pagavam com diária, o que é irregular. Terceiro, quando começaram a pagar com subsídio, dobrou o imposto de renda, que vai aparecer esse ano e muitos vão ver esse ano. Quarto, que quando você faz isso sem ter nenhum preparo, porque você está tirando, hoje você tira um policial, antes você tinha que ter 2 anos na reserva. Agora ele sai, 2 meses depois pode ir para a escola. Não vai dar certo. Então, mas eu acho que isso aí a gente vai resolver no próximo período aqui, porque tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido e tem que ser debatido. Acho que é o mais importante ser debatido. Eles contratariam professores, contratariam a estrutura da escola, a alimentação, o uniforme, e recebe R$800 por aluno. Hoje você recebe R$10 por aluno. Sim. Então é uma coisa absurda. Né? E é o que a gente fala. Acho que isso tudo é um assunto que nós somos contrários, terceirização, pejotização, enfim. Mas é algo que é uma realidade, que a gente tem que começar a perceber isso. Eu até acompanho os debates e a fala da deputada Ana Júlia, que hoje está pegando essa frente também, essa linha de raciocínio. E no último congresso que a gente participou, ela estava lá, ela fez uma fala muito importante que a gente tem que começar a se atentar para esse tipo de situação. Porque é algo que parece tão no absurdo, cantinho. Mas é o centro. E é um né? absurdo e está começando a se tornar cada vez mais forte e de certa forma assim mais... Né, que ninguém comenta muito quando acontece esse tipo de coisa. Mas em Ponta Grossa aconteceu, em outros municípios aconteceu também. E a questão da terceirização que a gente fala também. Porque existe uma fala de que não, a terceirizada vai resolver os meus problemas. Faltou um ali, já se coloca imediatamente outra pessoa. Que não tem concurso, que não tem nada, é só colocar, é rápido. Enfim, mas isso aí são coisas. Mas aí é essa história que se fala, né? Você começa terceirizando a escola, depois na sequência, como já aconteceu, terceiriza os hospitais. Aliás, os hospitais do Paraná foram terceirizados, né? De Ponta Grossa, Telêmaco, Borba e Vaiporã já foram terceirizados por mais 50 anos, que é 25 mais 25. Você terceiriza as rodovias, você terceiriza a ciência e tecnologia, você terceiriza as universidades. Então, você pergunta por que Estado? Porque eu acho que é mais fácil terceirizar o governo, terceirizar a prefeitura e acabou. E pior ainda, deputado, só para a gente encerrar esse assunto. Aqui em Ponta Grossa, a gente está com um problema agora de que foram contratados, foi aberto um processo de PJ para contratação de 40 médicos para a Unidade Básica de Saúde, que vai contrário à PENAB. Porque a PENAB fala o seguinte, a PENAB ela é muito simples e fala assim, que a ideia do Programa Estratégico de Saúde e Família é que a comunidade tenha vínculo com o profissional.
Quer dizer, a atenção básica é justamente para isso, Para né? isso. Para você conhecer quem é o seu médico. E daí é você um conhecer o seu problema paciente. e é uma ilusão para a população quando a gente fala assim, ó, quando vem na notícia assim, contratamos 40 médicos para dar jeito na saúde. Mas é um pedacinho só que vai ser feito E naquele contratou momento. por quanto tempo, né? Eu vejo assim, o médico, ele é um profissional extremamente requisitado. Sim. Dos profissionais da saúde, talvez seja o mais requisitado. E se ele for especialista, mais ainda. Uhum. E ele vai para onde tiver salário. Sim. Então, ele vai para onde tiver salário. Não adianta você achar que vai contratar um médico aqui em Ponta Grossa, que seja um especialista em cardiologia, por 15 mil reais, 20 mil reais. Não vai. Um contrato. Então, quando você vai contratar um excelente médico que está fazendo tratamento lá 6 meses de uma paciente, conhece a vida do paciente, tá, ele ganha X. Obviamente que se for possível ganhar uma vez a mais do que isso, 2x em vez de... Ele vai sair, é um direito dele, ele é um profissional, né? Ele é pago pelo seu trabalho, mas só que aquela paciente que está sendo tratada por ele, deixa de ser tratada por ele para ser tratada por uma pessoa que nunca a viu, encontrou na vida. encontrou. Então perde totalmente o vínculo e não adianta, não é uma máquina. Sim. Né? A saúde não é uma coisa que você faz só com um discurso, tem que ter também a relação entre o paciente e o profissional. Tanto que agora, quando nós discutimos o piso da enfermagem, aprovamos nessa última semana o piso da enfermagem em Brasília, uma das coisas que se insistiu muito é assim, nós temos 7 bilhões e 300 milhões de reais que estão sendo repassados para os estados e os municípios. Porque anteriormente nós tinha tido o projeto assinado pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro, só que não havia recurso. Sim. Não adianta você assinar o projeto e não dizer de onde vem o recurso. Dessa vez você tem recurso. Por um tempo, não é o governo federal que vai pagar. O governo federal está disponibilizando. Eu acredito que nós vamos ter em algum momento um debate a respeito, inclusive, de carreiras nacionais. Carreira nacional para a saúde, carreira nacional para a educação, porque aí você tem uma carreira nacional. Você é funcionário lá em Teixeira Soares, da educação, ou você é funcionário da saúde lá em Arapoti, aqui em Ponta Grossa ou em Curitiba, você tem condições de ter o mesmo tratamento que um funcionário que faz carreira em São Paulo, que faz carreira no Rio. Mas tem diferença, porque daí o custo de vida... Mas as carreiras nacionais, elas sempre funcionaram de uma forma talvez mais correta, porque primeiro ela lhe dá a noção de unidade. Você está dentro do mesmo projeto. Tanto que os bancos que fizeram isso, né, inicialmente era o Banco do Brasil e Caixa Econômica, depois eu sou bancário, depois de 1985, que nós começamos a ter carreiras, as mesmas carreiras nacionais para os bancários, que era diferente, o bancário de Curitiba ganhava um valor, o bancário de São Paulo ganhava outro, no mesmo banco, o bancário só tinha carreiras aqueles que eram bancos estaduais, o que acontecia, todo mundo migrava para os bancos estaduais. Hoje acontece uma coisa, se você pode sair da sua carreira do município, dependendo do salário, estou falando de municípios menores, né, não dos municípios maiores que têm mais condições, e vir para um outro setor público, você vem para um outro setor público, seja federal ou seja estadual, e perde aquele profissional. A partir do momento que você tem uma carreira estadualizada, uma carreira nacionalizada, as coisas vão acontecer de um jeito muito melhor. Por isso que eu acho que o piso ele é fundamental, e mais do que o piso é fundamental, é que ele esse piso incida também sobre os demais níveis de carreira. E engraçado, né, deputado, que a gente tem um problema, né, em toda a questão da lei em especial, porque quando a gente falando especificamente de piso da enfermagem, a gente quando teve a lei lá atrás, lei 14.434, ela acabou vetando qualquer tipo de reajuste naquele salário que foi colocado como proposta, né? Então, o que a gente coloca até para os trabalhadores da nossa base aqui em Ponta Grossa é que quando a gente coloca uma proposta, um plano de cargos, onde você vai ter um reajuste, você não vai sempre estar parado naquele valor. Você vai ter possibilidade de crescimento, você vai ter uma possibilidade de reajuste real. Ele é o piso, né? Ele é um piso. A ideia do piso é para isso. Então a gente vê que lá atrás tem vários problemas que aconteceu na aprovação da lei que não foram previstos, ou se foram previstos, já se sabia que talvez não tivesse que ser resolvido pela própria gestão que estava colocando a proposta, e que seria um transtorno na sequência para tentar regulamentar toda essa questão, porque você não cria um piso do nada sem qualquer tipo de base. Então a necessidade de um PLN, que foi aprovado esta semana por sinal, que passou pelo Congresso, e que agora vai precisar ser regulamentado mesmo assim, até porque os trabalhadores pensam assim, aprovou, o presidente sancionou. Eu primeiro já estou recebendo. Então, e a gente tem recebido muitas perguntas. Eu espero que realmente receba já em maio. Pois então, só que esse que é o problema, deputado. Essa é uma coisa que é importante a gente até falar. O senhor que está em Brasília acompanhando toda essa tramitação, para poder passar para o trabalhador
qual é o prazo, mas a gente não tem um prazo definido, mas qual que é o prazo a partir de agora, com essa aprovação do PLN, a necessidade de voltar esse PLN agora para o Ministério da Saúde regulamentar, qual seria uma ideia de prazo para que isso pudesse acontecer? Rápido. Eu acho que será muito rápido, porque criou, primeiro que é natural, né, cria uma expectativa e essa expectativa seja atingida a partir de agora, porque senão vai ser mais uma frustração. Sim. Mas eu acredito que vai ser muito rápido. O presidente assina, acredito que ainda assina essa semana, ou no máximo semana que vem, né, dia 1º de maio, é o dia que nós vamos ter o reajuste do salário mínimo. E depois, na sequência disso, os municípios, os estados regulamentam também todo esse processo. Que não necessariamente tem que passar por Assembleia, não necessariamente tem que passar por Câmara de Vereadores. A regulamentação é feita a partir do Ministério da Saúde e a partir dali também feita para os estados e municípios. Então a gente tem uma certa garantia de que essa proposta do plano do piso salarial vai sair, mas o que a gente coloca para os trabalhadores é simplesmente assim, que de fato mesmo a gente precisa tramitar toda essa questão específica em Brasília ainda, existe uma necessidade de regulamentação, o Ministério da Saúde tem que acionar os estados, municípios, para que possam ajustar toda essa ideologia de como é que vai ser repassado esse valor, até porque a proposta dos 7 bilhões é para estados, municípios, federação e também filantropia e entidades que atendem SUS aí em sua totalidade 60% de atendimentos, né? Então, que é outra situação que nós temos que discutir também problema. com muita calma nessa hora, né? Porque é importante que nós tenhamos entidades de filantropia, é importante que nós olhemos para elas com a atenção que elas devem ser olhadas, mas é importante também que a gente lembre de algumas coisas, né? Nós vamos ter aqui o arcabouço que está, né, o primeiro projeto aí da reforma fiscal, da reforma tributária, e que já vem com alguma coisa nesse sentido de você rever algumas cobranças. Segundo, que nós teremos também agora esse processo nós temos uma dificuldade de crescimento nesse ano, está uma disputa muito grande com o Banco Central, com a taxa de juros do Banco Central, mas nós precisamos crescer. O Brasil precisa crescer. Se o Brasil não cresce, se a economia não cresce, tudo isso que nós estamos discutindo aqui acaba ficando numa situação muito delicada. E eu vejo assim, o piso da enfermagem é uma conquista da enfermagem. Sim. Assim como foi o piso da educação, uma conquista da educação. Mas algumas coisas nós temos a conquista, mas não temos a implementação. Nós aprovamos aqui, em nível nacional e no estado do Paraná, que cada escola deveria ter, ou pelo menos núcleos de educação, deveriam ter psicólogos e assistentes sociais. Nunca foi tão necessário quanto agora, para que alunos e mesmo funcionários, né, trabalhadores, se sintam acolhidos, se sintam, de alguma forma, ouvidos dentro desses espaços. Mas nós ainda não temos psicólogos, nós ainda não temos os assistentes sociais nas escolas, e assim como nós não temos aqueles por não termos uma regulamentação, é preciso que nós tenhamos também uma regulamentação urgente de como vai ser feito esse pagamento e o que ele abrange da saúde, para que não haja nenhum tipo depois de entendimento diferenciado entre prefeituras e Estado. Então são situações aí que precisam ser debatidas, eu acho que precisam ser também escutadas com atenção por todos os trabalhadores aí que acompanham essas discussões, para que haja um entendimento e para que se não dissemine nada de ideológico, fake news, né? E aqui também é um assunto, né, deputado, que está sendo discutido lá em Brasília, toda essa questão dessas notícias. Vai ser um bom debate, né? sabe? Eu acho que vai ser um bom debate porque a história de fake news, nós estamos há 3 anos, o projeto de lei é 3 anos, não é o 1630, não é uma coisa que começou agora, semana. 3 anos que está sendo feito esse debate, desde 2019. E que ele entrou, o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, se dispôs a colocar em regime de urgência semana passada, nós aprovamos, ainda que a oposição e parte de outros deputados tenham votado contra o regime de urgência, dizendo que precisam de mais tempo. Eu não entendo isso, porque você está 3 anos discutindo. Quando vem para a posse que precisa de mais tempo para discutir o quê? Né? Ele está lá, ele tem que ser votado, tem que fazer emenda, faz emenda, mas tem que ser votado. Sim. Nós aprovamos, agora deve vir a plenário na terça-feira que vem, e ele não tem nada a ver com aquilo que, aliás, se divulga justamente como mais uma das notícias falsas, né? Que não, isso aí vai tirar a liberdade de imprensa, isso aí vai fazer a mordaça, essas coisas lá todas que se fala, é para que você não tenha, de fato, um mínimo de regulamentação sobre um setor tão importante que é o setor de comunicação. Eu não posso sair dizendo coisas que eu sei sabidamente que são inverdades e não ter nenhuma consequência. Eu vou dar um exemplo mais recente do que aconteceu nessa semana, quando a CNN, que é uma grande rede, né, nacional,
fez uma matéria dizendo que nós teríamos um investimento de 50 bilhões de dólares, ou seja, 250 bilhões ou 300, quase 300 bilhões de reais da Ucrânia, que está em guerra, né? No Brasil, esse investimento seria feito. Em São Paulo, geraria 10 mil empregos para construir aeronaves, os Antonov, né? Os aviões que eram da União Soviética. Ora, isso é tão mentiroso que o produto interno bruto da Ucrânia, tudo que se tem na Ucrânia, soma 150 bilhões de dólares. Ou seja, um país em guerra tiraria 1/3 de toda a sua riqueza para investir numa fábrica de aviões no Brasil. Isso é uma bobagem. E o deputado Nicolas saiu aos 4 ventos dizendo que era isso, que o Brasil estava perdendo 50 bilhões de dólares por conta de uma declaração do presidente Lula. Então as pessoas saem mentindo e achando que a mentira não tem consequência nenhuma. E ela tem consequência, além do processo, além da punição, além de todas as questões que já são regulamentadas por lei, ela vai ter mais consequências ainda agora, que é, como está acontecendo com o Telegram agora essa semana, ser retirado do ar. Ora, você não pode ter uma plataforma onde as pessoas colocam sabidamente discurso de ódio, mente, e daí você não quer identificar quem está lá porque você é seu grande cliente. Isso me parece muito, e eu sei que nós estamos encerrando aqui, mas só me permita. Sim, fica à vontade. Me parece muito a história dos balanços que estão sendo feitos por algumas das grandes empresas. O caso da 3G, né, que é dona da Ambev, aqui próximo a Ponta Grossa, é dona da Americana, ou tinha uma grande participação na Americana, é dona de algumas grandes empresas americanas, inclusive, de alimentos, e que tem os três principais sócios, entre eles o Lehman, né, que é uma das pessoas que mais investe na educação, educação como investimento, inclusive, porque eles têm um projeto de investimento na educação para transformar a educação na sua forma de ver o mundo, e eles deram um golpe, entre aspas, né, o golpe talvez não seja o termo mais correto, mas deram uma quebra na Americana de 42 bilhões de reais, com uma contabilidade que eu chamo que não é nem criativa, é uma contabilidade altamente tóxica, porque escondeu no balanço aquilo que tinha como dívida. E aí eles falam, mas como que uma empresa como, por exemplo, a Price, né, que é uma das grandes empresas de auditorias, não viu isso? Viu, mas como o cliente tem 40, 50 bilhões de reais, ou 100 bilhões, você viu e deixa passar. Sim. Esse é o grande problema, esse é como um guarda de trânsito que vê que você está irregular, mas não multa porque é deputado. Viu que está errado, mas é um deputado, é melhor não multar. Então eu vejo assim... Vamos deixar passar, né? Porque mas a gente tem que começar a ter critérios. Quando falaram em fazer as cobrança de produtos que vêm do exterior, que não pagam 1 centavo de impostos, porque alguns mascaram a sua identidade, não como PJ, mas colocando como pessoa física, obviamente que é um debate que tem que ser feito. Tem que ser feito o debate, inclusive com uma delas dizendo que produzirá no Brasil. Agora, nós não podemos partir dali colocando uma notícia falsa que irá se taxar todos os produtos que vierem do exterior, independente do seu valor. A pessoa que faz isso sabe que é falso. Isso está sendo usado na política direto. Eu, em Brasília, tenho buscado fazer aquilo que eu me propus durante a campanha, e durante os 20 anos que fiquei aqui na Assembleia Legislativa, que é fazer a fiscalização, tanto que eu estou na comissão de fiscalização, que eu acho que é uma comissão bastante diferente das demais, porque ela não aprova nem propõe nenhum projeto de lei, ela faz a fiscalização dos poderes e também agora convidando pessoas para virem fazer suas exposições. Nós temos 19 ministros que foram convidados, porque a maioria a base de oposição é a maioria, foram convidados para vir, eram convocados, passaram a ser convidados. É importante que nós tenhamos esse papel de fiscalização, é importante que nós tenhamos o papel também de acompanhar os projetos, tanto dos nossos deputados quanto dos outros deputados, aqueles que são importantes nós possamos votá-los, mas eu acho que o mais importante nesse momento é que a população reencontre-se, né, com a política e reencontre-se com o projeto de país, porque não dá mais para a gente continuar achando que nós vamos passar mais 4, 5, 6, 10 anos entre uma disputa entre setores da sociedade. Por isso também acho que é extremamente importante que nós tenhamos agora a CPI
do 8 de janeiro. Nós vamos levar para a CPI do 8 de janeiro o Jair Bolsonaro, vamos levar o Carlos Bolsonaro, vamos levar os generais, vamos levar as pessoas todas, claro que eles vão levar todas as pessoas que quiserem, porque é preciso que se explique. Hoje eu reclamo muito, mas tem algumas pessoas que estão, ontem o Supremo colocou mais 200 pessoas também como responsáveis, aí serão indiciados. Mas é preciso que se explique que tem pessoas, eu ouvi ontem dizer, não, mas tem pessoas que estão lá, não tinham nada com isso, estão presas. Alguém veio aqui em Ponta Grossa, pegou, colocou essa pessoa dentro de um ônibus, levou até Brasília, mandou entrar no palácio e dizendo que ela não sabia o que estava fazendo. Claro que sabia. Sim. Agora tem que ver quem pagou esse ônibus. Em Ponta Grossa tem pessoas que pagaram, então vamos saber quem pagou. Em Curitiba tem pessoas que pagaram, em União da Vitória tem pessoas que pagaram, vamos saber quem pagou. Quem pagou lanche? Quem pagou almoço? Quem pagou alojamento? Quem que pagava os banheiros químicos? Quem que pagava toda a estrutura que estava em frente aos quartéis? Que não é de graça. Você que são do sindicato sabe a dificuldade que é para você pagar um ônibus para ir daqui a Brasília. Sim. Sabe a dificuldade que é de alojamento. Agora, as pessoas ficaram mais de 30 dias dizendo que o Lula não subiria a rampa, que se fosse preciso era foi premeditado, né? Um fuzil já resolveria o problema. Bolsonaro chegou a falar que um cabo, um cabo, 2 soldados e um jipe fechava o STF. Então agora tem que responder por isso. Ou então nós vamos entrar naquilo que talvez alguns setores queiram, que é vale tudo. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu venho do movimento sindical, então eu tenho um dever de todas as vezes, eu estou aqui com a Rosângela também, mas todas as vezes que eu venho para Ponta Grossa, eu tenho a obrigação de vir nos sindicatos. Eu brinco sempre com as pessoas, até brinquei com você aqui, que esses dias atrás, numa era de comunicação digital, e eu sou analógico, meu neto falou para mim, quando você falar com os teus amigos lá, você tem que dizer assim, me sigam no Instagram, porque você tem menos seguidores do que eu. Então eu peço licença só para deixar o telefone. O Jacques vai colocar depois até na tela ali, para o pessoal acompanhar toda a rede social do deputado Tadeu Venere. 41 999-613358. É o WhatsApp, é o telefone, eu sempre faço isso porque eu acho que as pessoas precisam ter um mínimo de canal para entrar em contato conosco. E muita gente entra. Esses dias atrás estava em São Mateus e aí aconteceu um caso curioso. Eu fui até a Rede X, que é a rádio ali, que nós estamos discutindo a rodovia ali, né, a recuperação da rodovia. E eu falei, meu telefone é esse, quem quiser pode telefonar, tá o WhatsApp. Deu acho que uns 50 minutos, 1 hora. Me ligaram, daí eu falei, quem está falando, a senhora se identificou. Falei, pois não, eu queria saber quem que está falando. Falei, deputado Tadeu Venere. Falei, mas o telefone é seu? Falei, sim, o telefone é meu. É verdade. Falei, não, eu peguei o número pela rádio que o senhor deu entrevista agora. Falei, que bom, a senhora precisa de alguma coisa? Falei, não, só queria saber se o número era verdade mesmo. Não, mas tá certo. Então, a gente não tem uma baita credibilidade, né? Então é bom que quem faz política que deixa, eu acho importante se deixar, eu só tenho esse telefone. Mas é importante, sabe, porque nós estamos num período de criminalização da política, um período de muito de alguns abandonos também, né, deputado? Tem muito abandono em relação a isso e falando só para fechar essa questão específica que nós estávamos comentando agora, as pessoas acabam muitas vezes confundindo a liberdade confundindo o termo liberdade com libertinagem, né? E não é bem isso, né? A gente sabe que não é isso e a gente tem que procurar aquelas pessoas que estão ao nosso lado mesmo, aquelas pessoas que de fato mesmo estão lutando pelos interesses dos trabalhadores, né? O sindicato coloca para todos os trabalhadores que nos acompanham que nós sempre abrimos as portas para que haja um debate, independente de qual seja o partido, mas de que de fato mesmo essas pessoas que hoje nos representam, esses representantes nossos nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, que possam debater com a base, né? Então hoje nós estamos recebendo a presença do deputado federal Tadeu Venere, que está fazendo um trabalho de base pelos municípios, ao qual ele representa aqui no Paraná, é um dos deputados do Paraná, deputado federal que nos representa lá em Brasília e que vem até a base conversar conosco, assim como já estendemos o convite a outros colegas, a outros também deputados para poderem conversar e debater conosco. Então, nós agradecemos enquanto entidade sindical, deputado, as nossas portas sempre estarão abertas aqui para que haja debate, para que a população e para que também os trabalhadores ligados à nossa base possam sair daquela caixinha de entendimento e poder expandir conhecimento e saber de fato o que está acontecendo. Saber escutar um lado, mas também saber escutar o outro e também tomar uma decisão ampla, né? E cobrar aquilo. Eu sempre falo que o Frei Beto tem uma frase que eu acho muito legal, sabe? Que ele fala assim, política é que nem feijão na panela, só funciona na pressão. E é verdade. Tem que pressionar, porque você não pode ter uma dualidade de comportamento que aqui uns falam uma coisa, lá os falam outra.
Lá você é base, aqui você é oposição. Lá, ou o contrário, aqui você é base, lá você é oposição. Essas coisas tem que ter, com os discursos diferenciados, né? Essas coisas tem que ter uma certa lógica. Se eu estou num partido, ou se eu estou numa... Eu fui oposição ao governador Ratinho, aqui no Paraná. Obviamente que em Brasília eu continuo fazendo oposição ao governador Ratinho. Eu não poderia ser base do governador aqui e ser oposição em Brasília, ou ser o contrário, ser oposição aqui e ser base, porque essas coisas não funcionam. São incoerentes, né, do que aquilo que a gente preza e coloca. Mas eu agradeço o espaço, o tempo aí, eu estou sempre à disposição e quando nós estivermos por aí, precisar alguma coisa, liga para lá e a gente vai dando respostas. Então é isso, nós aqui agradecemos mais uma vez, estão passando por Ponta Grossa aí, em visita às bases municipais do nosso estado. Recebemos hoje aqui na nossa entidade sindical o deputado federal Tadeu Venere, do Partido dos Trabalhadores, o qual trouxe pautas importantes aí para a gente debater, para a gente discutir e também para nós criarmos até mesmo discussões e criarmos outras formas de conteúdo para que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos e ampliar também muito mais ainda o nosso debate na área política e política sindical também. Então, mais uma vez, deputado, agradecemos em nome de todos os trabalhadores do Sindserv e nós colocamos também à disposição a nossa entidade para que outros momentos oportunos o senhor venha até nós aqui para poder debater e conversar como veio hoje. Tá? Então, mais uma vez, agradeço a presença e pode contar conosco também para que a gente possa debater mais coisas aí pela frente também. Muito obrigado. Legal, obrigado. Conheça os parceiros do Canhão na web. Rede de Farmácias Flaming. La Casa de Hambúrguer PG. Choperia e Hamburgueria Estação PG. João Barber Academy. João Barber Estúdio Beleza. Pops Smash Burger. Chocolateria Sabor e Arte. Empório da Pizza. Cantinho do Torresmo. Empório da Beleza.